Um dia eu falei, esqueci de falar o exemplo. A minha irmã que faz edição lá do meu vídeo falou, ixi, olha aqui. Eu tenho todas as características masculinas, né? Então eu tenho pênis, eu tenho testículo e meu cromossomo é XY. Só que, como eu me auto-percebo mulher, vocês estão me vendo assim. Com essa roupa, com essa voz. Ou seja, eu tomei hormônio feminino e eu sou assim. Os hormônios fazem com que eu tenha aparência feminina. Isso é gênero. Isso não é sexo. O sexo são essas características que a gente falou. Então, diante dessa possibilidade, isso é o transexual. Quando o transexual é quando tem o sexo perfeito de um jeito, mas o gênero é totalmente diferente. É o contrário do seu sexo, tá? Só que transgênero é gênero do qual transexual é espécie. Gênero aqui no sentido de grupo de várias espécies. Nós temos, dentro de transgênero, nós temos os transexuais, nós temos os intersexo e nós temos os travestis, por exemplo. Ou seja, é o sexo de um jeito e manifestação psicológica de outra. Isso é ser transgênero. É quem transita fora do que nós chamamos de cisgênero. Cisgênero é quando a pessoa tem as características do sexo e as de gênero coincidem exatamente com o que o sexo determina, tá? Então, eu sou toda mulher em termos de sexo e meu gênero é feminino, pronto. Então, isso é cisgênero. Quando desencontra, nós temos que a pessoa orbita fora da condição cisgênero. Por isso que é trans, no sentido de orbitar, né, de transitar, transgênero. O gênero não coincide com o sexo. Nessa situação é que o Pacto de São José da Costa Rica falou que essas pessoas têm o direito de ter a sua manifestação de sexo, que nós chamamos de gênero, ter essa manifestação alterada no registro. Porque se eu tenho essa percepção de mim, como que eu vou ter meu nome Márcio do sexo masculino no meu registro? Só que aí, antigamente, né, antes dessa ação, nós tínhamos que, isso já era possível, mas tinha que passar por um procedimento judicial longo, com tratamento por 2 anos, fazer a cirurgia brutal, inclusive muita gente morre nessa cirurgia porque ela é muito agressiva, de transgenitalização, aí mutila, tem um monte de problemas em função disso. Por quê? Eu tenho sexo masculino, mas eu sou mulher, estou bem assim, só o meu registro que me atrapalha, mas meu corpo, eu não estou de bem com o meu corpo. Não quero tirar, não quero passar por essa agressão, por esse risco de vida, tenho todo o direito. O Pacto de São José da Costa Rica, que o Brasil é signatário e é obrigado a seguir, dizia isso. Então, essa análise é que foi feita pelo Supremo na ADI 4275. E o Supremo disse o seguinte, tem direito de fazer essa alteração não impõe que seja feita a cirurgia, nem tratamento hormonal, nada disso. E é direto no registro civil, não tem que passar por processo judicial, nada disso. Se é direto no registro civil e por ato declaratório, é a pessoa que vai falar se ela se sente, não é se ela quer, não, é se ela se sente do gênero diferente do que está lá no sexo do seu registro. Aí, a necessidade de alterar é para que isso seja adequado. Só que nós temos como elemento do registro o sexo e não o gênero. E nós vimos aqui agora que o que é alterável sem cirurgia e sem tratamento é o gênero, concordam comigo? O sexo é biológico. Alterar sexo não pode ser só no registro. Só que o sexo é elemento do registro, o gênero não. Se o Supremo falasse que é possível alterar o gênero no registro e o prenome, o Supremo estaria chovendo no molhado, não ia ter nenhuma repercussão, porque gênero não é elemento do registro. Eu tenho que alterar o sexo. Só que para alterar a palavra sexo no registro e na certidão, eu tenho que mudar a lei, porque elemento do registro é sexo. Então, a interpretação do Supremo foi que o direito é de alterar a manifestação de sexo no registro de nascimento. Aí foi brilhante. O que o registro de nascimento faz? Quando ele fala lá que é do sexo feminino, ele está dizendo que essa manifestação, que aquele feminino ali é a manifestação de sexo, e não necessariamente o sexo biológico. Apesar disso não ter sido explicado de forma clara no julgamento, isso ficou implícito e isso, conjugado com as definições de sexo e gênero, é a única maneira da gente entender essa alteração, já que não é possível exigir que se faça cirurgia e tratamento. Tá? E não é possível que se determine a alteração de gênero. Aí vocês vão me falar, o provimento 73 manda que se altere o gênero. É porque quem fez o provimento 73 ou não alcançou essas diferenças conceituais entre gênero e sexo, ou alcançou e pensou o que altera não é o sexo, é o gênero. Aí não observou que no registro o elemento é sexo. Então, com isso ficou incongruente.
o provimento 73 manda alterar o gênero, só que onde que eu vou alterar o gênero se gênero não é elemento do registro? Então, o que se faz aí para adequar, e vocês têm que tomar cuidado na prova? Entende-se que o provimento quis dizer sexo, porque vendo o julgamento, foi esse o entendimento do STF, e porque se não for assim, não tem razão de ser nada disso. Porque eu vou deixar lá o Márcio com sexo feminino. Vai ficar mais constrangedor. Né? Então, eu tenho que alterar lá no registro e na certidão o sexo para que a minha manifestação esteja em coerência com o sexo que está no registro. Tranquilo? Se perguntarem de acordo com o provimento 73, altera gênero. Se perguntarem de acordo com o julgamento, vejam esse julgamento, ele é muito, muito, muito interessante. Se perguntarem a respeito do julgamento, lá não falou expressamente se é gênero, falou todos os ministros falaram em sexo, mas não falou expressamente que o que vai alterar é o sexo, porque é elemento do registro e não é o gênero. Não houve essa explicação. Mas, ao final, quando eles fizeram a ementa do julgamento, cada um deles, eles falaram, pode alterar o prenome sexo, sem... A maioria deles, um falou gênero. Então, alteramos o sexo para que a manifestação desse sexo, né, possa ficar condizente com o objetivo dessa norma. Tranquilo, pessoal? Agora, muito cuidado. Vai ter que analisar mais uma vez o enunciado, ler com cuidado as assertivas para ver se realmente estão perguntando, conhecendo que existe diferença, ou se estão perguntando apenas para que você fale o que está no provimento. Aí não divaguem, leiam com atenção para ver, entender ali qual foi o alcance do examinador. Tá? A gente tenta fazer o raciocínio para lá na hora da prova vocês conseguirem, porque não tem como afirmar se o registrador vai para um lado ou para o outro. Tem, se vocês fizerem uma análise de como é que é o próprio da banca, né, da comissão, se ele é mais conservador, se ele é mais progressista, no sentido do registro, tá? Não tem nada de política. Tá, do transgênero. Então, nós vamos mudar o prenome, é só o prenome, não muda o sobrenome, com o cuidado a respeito do agnome, que nós temos que ter esse cuidado. São apresentados vários documentos, esses documentos são certidões que analisam a vida pregressa dessa pessoa. Se a certidão eventualmente tiver uma certidão positiva, ou seja, ou um protesto, ou uma ação judicial, civil, criminal, pode ser uma ficha pregressa, sim, de quilômetros daqui a Belo Horizonte, de crimes. É possível alterar? Sim. Nenhuma certidão positiva vai obstar essa alteração. Porém, traz ao registrador civil a obrigação de comunicar cada um desses órgãos que estão tramitando esses procedimentos. Então, se são 550 processos criminais, o registrador vai comunicar a cada um desses 550 juízos de que o nome desse réu passou disso para aquilo e o sexo disso para aquilo. Tá bom? Então, não vai obstar. É a segurança de que o juízo vai continuar processando a pessoa certa, apesar do nome diferente. Tá bom? Agora, o que obsta? Não apresentar um dos documentos elencados ali no provimento 73. Não é, ele pode ser positivo, ele não pode ser, não se pode deixar de apresentar. Então, se não apresentou título de eleitor, não pode fazer. Mas se apresentou o título e ele tem restrição, foi cancelado, etc., não tem problema, tá bom? Detalhe para a gente matar aqui o nascimento. Quantos minutos faltam, por favor? Tá. O nascimento. Gente, nós falamos várias vezes aqui, que antes de 1988 nós tínhamos classificação de filho em relação à natureza da filiação. Não é isso? Nós tínhamos antes uma hierarquização de filhos em relação à ordem de nascimento. Primeiro, segundo, terceiro filho desse casal. Por quê? Mais uma vez, isso tudo estava ligado a uma situação familiar, tá? Ou seja, são filhos desse casal. Não importa se um deles tem filhos fora, já é o quinto de um, mas é o primeiro do outro. Isso não era mencionado, só era mencionado os filhos referentes àquele casamento e àquela família. Então, isso não existe mais. Se isso não existe mais, e se a Constituição falou que essa classificação ela é discriminatória e proibida, então, como que eu vou emitir, por exemplo, como que eu vou continuar mencionando essas informações no registro de nascimento?
Não posso. Então, é proibido mencionar no registro informações que levem à identificação do estado civil dos pais, informações que identifiquem a ordem de nascimento entre irmãos, informações que façam a ligação dessa pessoa com uma determinada família. Isso é proibido. Olha lá como é que está no artigo 5º da 8.560. No registro, não certidão, de nascimento não se fará qualquer referência à natureza da filiação, ou seja, aqui inclui